Que a paz esteja conosco, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês, e juntos possamos, mais uma vez, refletir sobre o ensinamento trazido pelos espíritos superiores e organizados por Kardec de uma forma muito didática e muito sábia. E o estudo de hoje é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo terceiro. O capítulo terceiro, a temática é o bem e o mal. Então, dentro desse capítulo, o bem e o mal, nós estudamos fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e hoje nós vamos para o último tema desse capítulo, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Antes da gente entrar no texto, quero chamar a atenção que, como a gente vem falando, né, esses temas eles foram desenvolvidos nas obras anteriores por Kardec, também foi discutido muito na Revista Espírita, mas para a gente também não se cansar muito com muitas indicações, a gente vai ficar apenas com o Livro dos Espíritos, lembrando que no livro terceiro do Livro dos Espíritos, nós vamos ter as leis morais, né? E o capítulo 5 desse livro terceiro é justamente a lei de destruição. Então, esse tema ele foi muito bem desenvolvido aqui, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Então, a gente vê, né, que essa temática ela foi bem diversificada e bem trabalhada, digamos assim, né? Então, quando a gente vai ver aqui, só as primeiras perguntas, né? Destruição necessária e destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso aqui chamar destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Então, aqui só pegando essas duas primeiras perguntas, só para a gente ter uma ideia, né? Mas ele vai, né, fazer um desenvolvimento bem mais profundo. Então, ele está colocando aqui, né? E é porque assim, a gente tem que separar o que é lei da matéria e o que é lei espiritual, né? Então, quando a gente olha os animais se destruindo, nós próprios, né? Nós próprios, nós nos alimentamos dos animais. Quando ele coloca, né? E quando, né, para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si, com duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, e a gente vê isso muito, né? Tem aqui no Japão, está acontecendo um surto de ataque de ursos, por exemplo, né? Então, chega num determinado momento em que são chamados caçadores, porque já houve, inclusive, morte, né, por conta dos ataques dos ursos. A gente vê, uma época também, o jacaré, né? Então, tudo isso daqui, por isso que ele começa assim, ó, destruição necessária e destruição abusiva.
Ele vai falar primeiro dos irracionais, que é o que a gente está aqui no comecinho falando, né? Sobre esse controle. Flagelos destruidores. Aqui também a gente pode estar falando da força da natureza, né? Terremotos, tsunamis, guerras. Aí aqui entra, né, a destruição do ser humano pelo ser humano. Assassínio. Aí aqui o que que entra? Né? Aí já crueldade, né? Porque tem momentos da fase humana em que a guerra, até um certo ponto, ela é aceitável do ponto de vista do entendimento, da moral, né? Do desenvolvimento intelectual. Quando a gente chega no duelo, é uma coisa já muito mais grave, porque o duelo não é o homem tentando sobreviver e ele acaba matando o outro para preservar a sua própria vida, num perigo, alguma coisa. Não, o duelo é uma coisa pensada, né? Então aqui já entra o fator moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ainda vê, né, essa temática, porque a época de Kardec ainda era permitido esse tipo de confronto, né? Hoje em dia não é mais, mas o duelo se dá por outros meios. Hoje os homens não se desafiam num determinado local, escolhendo as armas, né, com que iriam duelar. Hoje em dia a gente vê o duelo no trânsito, o duelo de ideias, né? Então aqui já entra, e é muito condenável, né? Porque é um ato racionalizado, né? Calculado friamente, né? E finalmente a pena de morte. Bem, daqui é só para a gente ter a ideia de que, partindo do princípio que nós já estudamos o livro dos Espíritos, compreendemos esses fenômenos através do livro dos médiuns, lemos os artigos correlacionados a essa temática nas revistas espíritas que foram publicados de 1858 até 1869, ali março, né? Até o começo do ano, quando Kardec desencarna. Aí a gente vai poder entrar na Gênese com essa visão bem mais abrangente dessa temática. Então, como eu falei que hoje é o estudo da Gênese, apenas essa introdução aqui, para a gente ficar só no Livro dos Espíritos e só nessa parte aqui, né? Para a gente ter uma ideia da necessidade do estudo e do entendimento prévio dessas temáticas desenvolvidas por Kardec nas suas obras anteriores à Gênese, né? Entrando, então, agora, já no capítulo terceiro, já na última temática desse capítulo, que é o bem e o mal, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Começamos no item 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que ele criou a necessidade de se destruírem mutuamente, a fim de se alimentarem uns à custa dos outros. Para aquele que só considere a matéria, que limita sua visão à vida presente, isso parecerá, de fato, uma imperfeição na obra divina. Daí a conclusão que disso tiram os incrédulos de que, Deus não sendo perfeito, não existe Deus. É que eles julgam a perfeição de Deus a partir de seu ponto de vista, medem a sabedoria divina de acordo com seu próprio entendimento e pensam que Deus não poderia fazer melhor do que eles próprios fariam. Sua curta visão não lhes permite compreender o conjunto e impede que compreendam que um bem real
pode ser extraído de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade, que constitui a harmonia da criação, é que pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial. E a harmonia é exatamente onde ele via uma anomalia e uma contradição. Isso acontece em relação a esta verdade, assim como a tantas outras. O homem só está apto a sondar certas profundezas quando seu espírito atingiu um nível suficiente de maturidade. Eu vou fazer um comentário mais filosófico que qualquer outra coisa. Sócrates se perguntava como um ser finito pode compreender um ser infinito. Como que eu posso avaliar um ser infinito eu sendo finito? E de lá para cá, a gente não aprendeu ainda. É o relativo querendo julgar o absoluto, né? Uhum. Item 21. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, assim como não está nas roupas. Ela está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas não o espírito, que dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. O que importa, então, que o espírito mude mais ou menos vezes de envoltório. Nem por isso será menos espírito. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes ao longo do ano. Nem por isso deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens a pouca importância que devem dar ao envoltório material e neles suscita a ideia da vida espiritual, fazendo com que a desejem como compensação. Dirão alguns, e Deus não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem coagir os seres vivos a se destruírem mutuamente? Bem ousado aquele que pretendesse penetrar os desígnios de Deus. Se tudo é sabedoria em sua obra, não devemos supor que tal sabedoria seja menor num ponto que em outros. Se não o compreendemos, é devido ao nosso pouco adiantamento. Todavia, podemos tentar buscar a causa, tomando por bússola este princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Portanto, procuramos em tudo sua justiça e sua sabedoria, curvando-nos perante o que ultrapassar nosso entendimento. Então, aqui também, só chamando a atenção, né, quando ele coloca aqui, porque se a gente lê ao pé da letra isso aqui, né, parece que o ensinamento que está sendo passado nessas reflexões de Kardec é que a gente não deve dar importância para o corpo. Né? Ah, morreu, o que interessa é o espírito, como se a gente também fizesse pouco caso. Ao contrário, né? Quando a gente vai. A mesma lei que rege a lei de destruição, dentro das leis morais, existe também a lei de conservação. A gente não pode esquecer disso, né? Que o homem também vai fazer tudo para preservar a sua vida. Isso se dá tanto ao nível de seres irracionais como nós, os racionais. Nenhum animalzinho se entrega sem luta, né? A gente até brinca, né, que às vezes você vê um animal tão pequenininho e como ele enfrenta, né, um animal 3, 4 vezes maior que ele. Qual é o impulso que está ali? No animal irracional está o instinto de preservação da sua vida. Ele está morrendo de medo, mas ele toma uma coragem, né? E muitas vezes esses animais menores, eles até conseguem escapar da morte, né? Lutando.
Mas se você pudesse perguntar, ele ia falar, não sei como eu fiz aquilo, estava com muito medo para preservar a minha vida. E acontece a mesma coisa com a gente, né? Quantas vezes a gente também, para preservar a nossa vida mediante perigos, né? Ataques de feras e ataques até dos próprios humanos, né? Um assalto, qualquer coisa. Então, não é que a gente não deva dar, porque é só uma roupa e que a gente vai desgastar. Não podemos levar o pé da letra, né? Então, porque também a gente, alguém pode pensar assim, ah, mas parece que você está tentando ajeitar o texto. Não, eu vou provar para vocês que não. A gente acabou de falar que esse livro não pode ser lido isolado. Esse livro já é o coroamento, né, de todo o debate que Kardec está fazendo praticamente nos últimos 9 anos, né? Então, esse tema foi desenvolvido lá em 57 e incansavelmente voltando sempre à discussão. Só que não é só um tema, né? Porque aqui implica vários temas que convergem justamente, né, para o entendimento desse raciocínio que Kardec está trazendo aqui. Então, não é uma questão de ajeitar, é uma questão. E, aliás, eu estou me baseando exatamente nos ensinamentos anteriores colocados por Kardec, né? Que são as leis morais. E outros artigos também que a gente vai encontrar falando sobre esse tema, né? Eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que é assim, nesse item, né, quando ele diz bem arriscado aquele que deseja alcançar as intenções de Deus. Se em sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior num ponto que em outro. Se não compreendemos assim, é por causa de nosso pouco adiantamento. Então, eu só queria ressaltar mais uma vez, né, a importância da nossa humildade perante os limites que nós temos de compreensão, que nós temos e que nos são dados para compreender, porque além dos nossos limites para compreensão, tem o limite daquilo que os espíritos podem nos trazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu já deixei de participar, quando eu estou num estudo, é isso que eu quero dizer, eu já deixei de participar daquelas discussões inócuas que as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos, sabe? Então, é assim, por quê? Porque Kardec, eu gosto muito da Gênese, muito mesmo. Eu acho que de toda a obra, não sei se é por ser a última, enfim, mas assim, às vezes eu vejo as pessoas perdendo tempo, perdendo mesmo tempo, ao invés, né, de prosseguir num estudo nesses debates assim, de elucubrações, sabe, como se fosse descobrir o sexo dos anjos, ou se fosse chegar num ponto em que fosse realmente descobrir a essência de Deus. Então, eu particularmente gosto muito quando Kardec dá esse parâmetro para nós, da nossa pequenez, até onde nós podemos ir, né? E daquilo que nos é permitido conhecer, sem querer realmente, de repente a gente vê as pessoas querendo competir com Deus, sabe? É bem assim, né? Ou com os espíritos, melhor dizendo. Então, eu acho muito importante quando a gente, essa forma que Kardec vai construindo esse pensamento, né? Se Deus é a suprema inteligência, e bondade e misericórdia, inteligência suprema, quer dizer, como é difícil às vezes para o homem aceitar a sua limitação, né? É isso que eu queria dizer. Mas, inclusive, quando você nos chama atenção nesse ponto do texto, né, mais embaixo ele coloca, né, podemos tentar buscar a causa tomando por bússola este princípio. Ou seja, vamos procurar entender, né? Então, vamos tomar como uma orientação um outro princípio que também que é estudado lá no livro dos Espíritos também, que são os atributos da divindade.
Então, Exatamente. ele vai chamar a atenção aqui. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Então, se ele é infinitamente justo e sábio, então, nós, no momento, nós podemos não entender, porque está aquém, né, do nosso conhecimento. Então, nada da doutrina espírita é tomado pela fé cega, ou por um pensamento que não seja racionalizado. Então, eu estava me referindo às leis morais, mas aqui também a gente vai ver exatamente isso, atributos da divindade. Então, qual é o Deus que você acredita? Você acredita num Deus que pune, que castiga, um Deus guerreiro, que ajuda a eliminar os teus inimigos? Esse não é o Deus que o Espiritismo traz. Então, é por isso que eu falei, está envolvido muita coisa quando a gente lê esse texto. E mais uma vez lembrando, né? A Gênese, os milagres e as predições, que são as temáticas que são estudadas nesse livro. Segundo os princípios trazidos pela espiritualidade superior, né, que está completa no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e em todas as outras obras e revistas espíritas. Para que a gente, quando chegar aqui, a gente levar todos aqueles aprendizados lá anteriores, né? Então, como a Marisa ressaltou também, Kardec ele vai levantar essa questão, né? Então, aí aqui entra a fé. Não, então, mas se Deus é infinitamente justo e bom e sábio, então não pode ser uma coisa ruim, né? Aí entra a Inclusive, nossa fé, Mário, mas não é uma fé cega, né? É uma sim. fé raciocinada. Inclusive, só para complementar, né, ainda acabei esquecendo de ler a última, por isso que ele diz: portanto, procuremos em tudo sua justiça e sabedoria, curvando-nos diante do que ultrapassar o nosso entendimento. Então, aquilo que ultrapassa o nosso entendimento, esse curvamos-nos, né, significa assim, sejamos humildes, né, diante da limitação que nos é trazida, é nesse sentido. Em outros momentos, tem muitos homens que não se curvam, né? E o Kardec, no diálogo com os espíritos, ressalta, né, essa, esses fatos, né, de por que alguns homens não aceitam, ou, aí o Kardec ele usa até aquele termo, né, porque se julgam espíritos fortes, né? Aí eu vou lembrar do Fernando que ele levantou, né? O que queria dizer espírito forte, né? Mas é exatamente isso, aquele homem que é cheio de si, né? Que acredita que nada está acima dele, né? Enfim, né? Item 22. Uma primeira utilidade que se apresenta para essa destruição, utilidade puramente física, é verdade, é que os corpos orgânicos só se conservam com a ajuda de matérias orgânicas, sendo que somente essas matérias contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. O corpo se nutre do corpo, mas o espírito não é aniquilado, nem alterado. Apenas fica sem o envoltório corporal. Então, lembrando aqui, né, que às vezes a gente lendo assim, a gente fica meio em dúvida se a gente não prestar atenção, porque ele está falando aqui da destruição dos seres, né, uns pelos outros. Então, é tanto dos seres irracionais pelos irracionais, como pelos racionais
pelos racionais, pelos irracionais, assim também como a destruição do racional pelo racional, né? A única coisa que não é comum, e hoje em dia talvez até um pouco raro, né? Seria o humano se alimentar de humano, o canibalismo, né? Mas não dessa destruição que está se falando. Por quê? Quando ele coloca aqui princípio inteligente, a gente vai lembrar que o animal ainda não tem um princípio, né, um espiritual, um espírito individualizado, né? Mas ele tem uma espécie de alma coletiva, que também, aos poucos, vai se desenvolvendo até que ela se individualiza nesse processo, né? Mas, quando ele coloca aqui, né, da utilidade, a primeira, né, utilidade puramente física, é verdade. É que os corpos orgânicos só se conservam com a ajuda de matérias orgânicas. Aqui ele está falando do ser se alimentar do outro, né? Porque precisam, né, dos elementos nutritivos. Como os corpos, instrumentos de ação, no princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados. A gente vê isso principalmente nos animaizinhos, né? Tem animal que dura muito pouco tempo, né? Alguns até algumas horas, outros alguns dias, outros algumas semanas, né? Então, está constantemente sendo renovado, esses seres também, segundo a utilidade, né? E ele ressalta, né, que o corpo se nutre do corpo, ou seja, é a matéria consumindo matéria, né? Mas o espírito não é aniquilado, nem alterado, apenas fica sem o envoltório corporal. Aqui no caso de nós, seres humanos, né? Já a princípio individualizado, ele usa a palavra espírito, a gente pode entender espírito individualizado, né? Mas nos animais é o princípio espiritual também que está atuando ali, né? Item 23. Além disso, considerações morais de uma ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita suas faculdades. O que ataca para conseguir alimento e o que se defende para conservar a própria vida usam de astúcia e inteligência, aumentando, por isso mesmo, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas o que foi, na verdade, que o mais forte ou o mais hábil tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne e nada mais. O espírito, que não morreu, mais tarde terá outro corpo. E aqui, Marisa, que você falou da questão, Se vocês quiserem, eu estou com ela aqui na tela. Vocês estão vendo? sim, Espera aí, deixa eu trazer aqui. tá. Aí é o livro dos Espíritos, né? Isso. Então, Questão 700. 732. Isso. A Ok. necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta dos espíritos: é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. E a 733. A necessidade de destruição, a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da terra? Resposta: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Muito bom.
Isso acaba ajudando a complementar aqui o raciocínio, né? Porque se a gente lê só isso aqui, né? E quando você traz essas questões que já foram desenvolvidas lá no Livro dos Espíritos, a gente falou isso agora, né? Na introdução, mostrando, né, que o Kardec ele vai falar dessa destruição, mas ele também vai falar, né, justamente sobre a parte do desenvolvimento moral também, né? Então, quanto mais elevado moralmente o espírito o mundo também onde ele encarna, né, se torna também mais elevado. Então, a necessidade da destruição, ela vai diminuindo. E, finalmente, a gente vai para o último item desse capítulo, o item 24. Nos seres inferiores da criação, nos quais o senso moral ainda não existe, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta só poderia ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a alimentação. Eles lutam, então, unicamente para viver, ou seja, para obter ou defender uma presa, pois não poderiam ser estimulados por um objetivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Assim que ela tiver atingido o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, que dão um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e de novas percepções. Mas as novas faculdades de que a alma é dotada só se desenvolvem gradualmente, pois nada é brusco na natureza. Há um período de transição em que o homem muito pouco se distingue dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e a luta continua tendo por objetivo a satisfação de necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Agora, o homem não luta mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho e a necessidade de domínio. Para tal, ele ainda terá de destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade de destruição diminui, acabando por desaparecer e tornar-se detestável. O homem passa a ter horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo tendo chegado a esse ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. É apenas através de sua atividade que ele adquire conhecimento, experiência e que se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Todavia, a luta agora, que era sangrenta e brutal, passa a ser puramente intelectual. O homem luta contra suas dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Nota de rodapé de Kardec. Esta questão está ligada àquela, não menos grave, entre animalidade e humanidade, de que trataremos mais adiante. Quisemos apenas demonstrar, por meio dessa explicação, que a destruição recíproca dos seres vivos em nada invalida a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Esse encadeamento é necessariamente rompido se o princípio inteligente for deixado de lado. É por isso que há tantas questões insolúveis se considerarmos apenas a matéria. E hoje em dia, principalmente a ciência, que só trabalha com as leis materiais, né? Então, quantas questões estão insolúveis justamente porque não se leva em consideração o conhecimento dessas leis que regem o mundo espiritual, né? Eu acho que a gente nunca pode perder de norte o seguinte: para mim, Kardec fala da matéria, mas matéria como instrumento, instrumento da evolução do espírito. E essa questão a gente não pode perder o norte dela.
A matéria é simplesmente um meio para a evolução espiritual. É isso. Quando a gente pega a ideia, né, da física, né, e vai tratar da entropia, é só na matéria, né? Destruição, essa lei só se aplica à matéria, né? Não existe entropia e nem destruição, né, no mundo espiritual, né? Nem para o espírito, nem na erraticidade, né, em lugar nenhum. Bem, então vamos assim, encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo mais uma vez o amparo que a gente sempre está recebendo dos nossos amigos espirituais. Que todos possam, então, ter um bom descanso para quem vai descansar, né? E uma boa atividade para quem ainda vai, né, ter que fazer as suas atividades. Um beijo no coração de todos e a gente se encontra, então, no próximo vídeo.